Gênesis 31. Deus manda Jacó retornar. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como ontem e anteontem. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra de seus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Léia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como ontem e anteontem. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo, e vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia, e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó enganou a Labão, o arameu, porque não lhe deixou saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. Labão persegue Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e saiu atrás dele, seguindo seu caminho por 7 dias. E alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe: guarda-te para que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, que armara a sua tenda naquela montanha. Ali armou também Labão com os seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, porque me enganaste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me enganaste, e não me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa? Também não me permitisse beijar os meus filhos e as minhas filhas? Loucamente agiste agora fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo:
Guarda-te que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois que dizia comigo, se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e torna-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. Então, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó, e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaço, eu pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu assim. De dia me consumia o calor, e de noite a geada. O sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-lhe ontem à noite a aliança entre Jacó e Labão. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas, e estes filhos são os meus filhos. Este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que posso fazer hoje estas minhas filhas ou a meus filhos, que elas deram à luz? Agora vem, façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-o Labão Jegar-Saaduta. Porém Jacó chamou-o Galide. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso lhe chamou Galide. E Mispá, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivemos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está convosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão para cá para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão, e passaram a noite na montanha.
E levantou-se Labão de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu. E voltou Labão ao seu lugar.